Olá, meu nome é Fabiano. Estamos apresentando o programa Justiça em Foco e daremos continuidade ao assunto locações. Hoje falando especialmente sobre o capítulo 2 da Lei de Locações, que trata da locação residencial. O artigo 46 da Lei de Locações estabelece que nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a 30 meses, a resolução do contrato ocorrerá a fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Ou seja, vale para a locação o prazo estabelecido em contrato, desde que estipulado em até 30 meses. O parágrafo 1º estabelece que fim do prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de 30 dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. Ou seja, caso o contrato seja estabelecido por prazo determinado, fim do prazo determinado, a locação ainda persistir sem oposição do locador, entende-se que o contrato é prorrogado apenas havendo a modificação da cláusula de tempo determinado para tempo indeterminado. Parágrafo 2º estabelece que, ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de 30 dias para a desocupação. Ou seja, sendo a locação por prazo indeterminado, o locador pode ter de volta seu imóvel desde que conceda o prazo de 30 dias para a desocupação. É importante perceber que, embora seja concedido esse prazo de 30 dias para a desocupação, o aluguel respectivo a esse mês a mais também é devido ao locador. Essa concessão de mais 30 dias não é uma concessão gratuita, é uma concessão onerosa. Portanto, o locatário que se beneficia com essa concessão de prazo de 30 dias para desocupação ainda terá que pagar as locações devidas a esse período. Quando for ajustado verbalmente ou por escrito e com prazo inferior a 30 meses, fim do prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel nos casos do artigo 9º, em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário relacionada com o seu emprego, se for pedido para uso próprio de seu cônjuge ou companheiro ou para uso residencial de ascendente ou descendente, que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio. Se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para a realização de obras aprovadas pelo poder público, que aumentem a área construída em no mínimo 20%, ou se o imóvel for destinado à exploração de hotel ou pensão em 50%. Se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos. É importante perceber também que a Lei de Locações rege as locações por temporada. Essas locações por temporada ocorrem normalmente quando a pessoa deseja residir por pouco tempo em um determinado local. Isso ocorre normalmente em períodos de férias, em período de festas, como por exemplo o Réveillon, o período reservado a Carnaval, que normalmente as pessoas deixam a sua residência definitiva para residirem temporariamente por 2, 3 ou 4 dias em uma praia, em uma serra. Nessas situações, também a Lei de Locações regula a relação entre locatário e locador. Especialmente o artigo 48, que define o que é a locação por temporada e estabelece que considera-se locação para temporada aquela destinada à residência temporária do locatário para a prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel e outros fatos que decorrem tão somente de determinado tempo, contratada por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não mobiliado o imóvel. O parágrafo único estabelece que, no caso de alocação envolver imóvel mobiliado, constará do contrato obrigatoriamente a descrição dos móveis
e utensílios que o guarnecem, bem como o estado em que se encontram. O locador poderá receber de uma só vez e antecipadamente os aluguéis e encargos, bem como exigir qualquer das modalidades de garantia previstas no artigo 37 já faladas anteriormente, para atender às demais obrigações do contrato. Fim do prazo ajustado, se o locatário permanecer no imóvel sem oposição do locador por mais de 30 dias, presumir-se-á prorrogada a locação por tempo indeterminado, não mais sendo exigível o pagamento antecipado do aluguel e dos encargos. Ocorrendo a prorrogação, o locador somente poderá denunciar o contrato após 30 meses de seu início, nas hipóteses do artigo 47 da mesma lei. Dando continuidade, nós falaremos agora sobre a seção 3 do capítulo 2, que fala sobre a locação não residencial. O artigo 51 da Lei de Locações estabelece que, nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que, cumulativamente, o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado. O prazo mínimo do contrato a renovar, ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos, seja de 5 anos. O locatário esteja explorando o seu comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo e ininterrupto de 3 anos. O parágrafo 1º estabelece que o direito assegurado nesse artigo poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação, no caso de sublocação total do imóvel. O direito à renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário. Quando o contrato autorizar que o locatário utilize o imóvel para atividades de sociedade de que faça parte e que a essa passe a pertencer o fundo de comércio, o direito à renovação poderá ser exercido pelo locatário ou pela sociedade. Dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos sócios, o sócio sobrevivente fica subrogado no direito à renovação, desde que continue no mesmo ramo. O direito à renovação do contrato estende-se às locações celebradas por indústrias, sociedades civis com fins lucrativos, regularmente constituídas, desde que ocorrentes os pressupostos previstos nesse artigo. Ora, percebe-se claramente que essa seção da Lei de Locação pretende preservar o direito ao fundo de comércio. O que é esse fundo de comércio? São todos os bens materiais ou imateriais que decorrem da exploração de um determinado tipo de atividade comercial ou industrial. Ainda sobre a possibilidade de renovação da locação não residencial, é importante frisar também o artigo 52 da Lei de Locação, que estabelece que o locador não será obrigado a renovar o contrato se, por determinação do poder público, tiver que realizar no imóvel obras que importarem na sua radical transformação ou para fazer modificações de tal natureza que aumentem o valor do negócio ou da propriedade. E ainda, se o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo o detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente. Nessas situações, não vale o direito do locatário a renovar a locação. O artigo 55 da Lei de Locações estabelece que considera-se locação não residencial quando o locatário for pessoa jurídica e o imóvel destinar-se ao uso de seus titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Fim do prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito pelo locador, concedido ao locatário 30 dias para desocupação, onde se entende que o CDC não é aplicável aos contratos de locação. Ora, uma vez que a relação locatícia possui uma lei própria, que é a Lei de Locações, que acabamos de falar, não há que se pensar em aplicação de uma outra lei específica
que a lei do Código de Defesa do Consumidor. Embora existam entendimentos de que o locador poderia ser entendido como um fornecedor de bens ou serviços. No entanto, como existe uma lei específica, a Lei do Inquilinato, a Lei de Locações, entende-se que o CDC não se aplica nessas situações. Aplicaria-se, no entanto, o CDC em relação ao locador e à empresa que eventualmente contrate para intermediar locações. Nesse caso, a empresa imobiliária poderia sim ser entendida como uma fornecedora de serviço. Portanto, se poderia aplicar nessa situação o Código de Defesa do Consumidor. No entanto, na relação entre locatário e empresa imobiliária e locatário e locador, não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor, mas unicamente a Lei de Locações, a lei que acabamos de nos reportar. A lei é clara no sentido de impossibilitar a utilização do salário mínimo como indexador de contratos de locação. Ora, o índice normalmente utilizado para contratos de locação é o IGPM, e não seria possível, exatamente pela previsão legal, a utilização do salário mínimo, que tem uma finalidade específica e que o seu aumento é especificado através de outros valores que não os utilizados pelo IGPM. Ok. Outro fato corriqueiro de se observar na prática dos contratos de locação é a exigência pelo locador de mais de um tipo de garantia locatícia, o que, como nós podemos ver na lei, é impossível. A própria lei estabelece como contravenção penal a exigência de mais de um tipo de garantia locatícia. É comum se observar, na prática, locadores que exigem um aluguel antecipado, chamando esse aluguel antecipado de caução, e ainda um fiador. Percebeu-se, da análise da lei, que isso é impossível. Bem como não se deve confundir a locação antecipada, o pagamento antecipado de aluguel, com a caução. A caução é tratada especificamente pela Lei de Locações e ela tem uma finalidade específica de garantir o pagamento do aluguel caso não seja pago. No entanto, esse aluguel somente é devido após transcorrido 30 dias, um mês, da vigência do contrato de locação. Terminamos aqui a série de programas sobre a Lei de Locações. Obrigado a todos.